O sumo sacerdote teria dito uma série de coisas para você quando você estava no serviço de louvor. Fale sobre as questões do grande conflito. Eu quero acompanhar um pouco mais, Roger. Algumas coisas que você escreveu no seu livro, Uma Viagem ao Sobrenatural, parece com o que os cristãos têm hoje e conhecem sobre a grande controvérsia. Como são algumas das coisas que ele disse a você lá? Bem, ele nos disse que existe um grande conflito em curso entre as forças do bem e do mal, entre Cristo e Satanás. E essas pessoas sempre louvavam o grande mestre, Satanás, como o super inteligente ser que ele é, belo de se ver, e se ele nunca aparece para você, você nunca será capaz de vê-lo, porque ele estaria muito brilhante, apenas destruiria sua visão. O sumo sacerdote disse que ele estava em Chicago e um espírito apareceu a ele e disse: Morneau e seu amigo George convidou-os para o serviço, e quem estará no comando quando você estiver ausente? Ele disse, ele vai destruir todo o trabalho que os espíritos têm feito nos últimos anos para obter essas pessoas na sociedade. Então o sumo sacerdote que estava em Chicago pega o telefone e liga, e o espírito apareceu a ele. E ele disse que o anjo era tão brilhante que ele não podia vê-lo. E ele disse que depois que ele pegou o telefone para discar, ele não podia discar o telefone devido ao fato de que sua visão foi terrivelmente embaraçada pela luz. A bela luz do brilhante ser. Ele discou 0 e a operadora chegou. E ela teve que discar para ele. Eles falam sobre muitas coisas, sobre quem vai ganhar este conflito. E nessa questão sobre o fogo e o enxofre, sim, eles dizem, o povo da Bíblia, falando sobre os cristãos, eles leem na Bíblia que todos nós estamos indo para a terra do lago de fogo, isto e aquilo, bobagem. Ele disse, o conflito vai acabar pacificamente. Cristo vai perceber que ele pode muito bem abdicar dos direitos para este planeta, levará suas poucas pessoas junto com ele ao seu planeta no centro das galáxias, e nós vamos ficar com um mestre que vai ressuscitar todo o seu povo, que será tão numeroso como a areia do mar. E o mestre vai governar para sempre e sempre e sempre. Um povo feliz. E deu os nomes de algumas das pessoas que vão estar lá, mas eu não vou mencionar os nomes, porque eles são conhecidos na história. De modo que foi muito impressionante. Você sempre sentiu, Roger, que eles estavam dizendo a verdade? Oh, sim. Eles realmente tinham as coisas honestamente. Mas eu ainda não estava satisfeito com as respostas. Havia alguma coisa, e eu entendo agora que era o Espírito de Deus dizendo: contenha-se, amigo. Contenha-se. E o sacerdote falou sobre nós pensarmos seriamente em iniciarmos no culto. Assim, eles permitiram que você viesse a ter a sorte de ver que você pudesse voltar atrás por vários meses. Não era uma questão de saber se você vai ser iniciado ou não, é quando. Eles começaram a pressionar por um compromisso. Então o sacerdote disse: olha, eu não vou pressionar você para nada, ok? Mas eu quero mostrar a você o que os espíritos podem fazer por um servo dedicado. Nós descemos, não através da escada que eu falei, na sala de adoração dos deuses, mas no outro extremo do edifício, então nós descemos lá. E o número de vezes que eu tinha ido lá para a sala dos homens, eu ouvi máquinas de escrever estalando como o diabo. Muitos que ficavam... Eu pensei que eles devem ter um monte de gente escrevendo naquela sala. E naquela noite, ele bateu e o homem disse: entre. E havia todas aquelas máquinas de escrever que se moviam sozinhas, digitando numa velocidade que eu nunca tinha visto antes. E não somente isto. O sumo sacerdote disse: eu quero te mostrar uma coisa inteligente. Então fomos ao redor da mesa e havia como 2 longas mesas. E eles tinham cerca de 10 máquinas de escrever. E ele disse: observe agora que as máquinas escrevem para a direita e depois não voltam. Ela escreve de volta para a esquerda. Isso não é algo incomum?
Eu nunca tinha ouvido falar de coisas assim antes. Ele disse, os espíritos estão fazendo o trabalho. Ele nos apresentou para o homem, e o homem era um advogado. E ele disse, quanto dinheiro você fez no ano passado? Oh, disse ele, está na casa dos 6 números. Então este advogado tinha um negócio. E o prédio daquela casa tinha um quarto de adoração. E ele tinha uma sala toda cheia de máquinas de escrever. E ele colocava o papel e lá os demônios. Tudo o que esse rapaz fazia era colocar o papel lá. E o que saía? Com o que é que sai? Diferentes resumos para processos judiciais. E assim ele venderia para as pessoas? Oh, sim. Ele tinha este serviço para a profissão legal e venderia para advogados nos Estados Unidos e Canadá. Então o sumo sacerdote estava mostrando a você isto para dar uma ideia sobre os tipos de bênçãos que você receberia? Sim. Mas depois que você deixou aquelas máquinas de escrever, a sala que o advogado estava, eles tentaram atraí-lo para um compromisso de fazer uma profissão pública? Oh, sim, não nos fale sobre isso. Bem, eles têm um super bonito resort, que está lá nas montanhas Laurentian, ao norte de Montreal, norte de Saint-Agathe, um nome famoso lá em Montreal. Todos os montrealenses vão para o norte e têm casas de verão. Então eles tinham um grande resort lá em cima para eles. Era uma sociedade secreta. E eles tinham, em 31 de outubro, Halloween. Eles tinham o que eles chamam de sacrifícios de animais vivos. Eu não sei o que é, nunca poderíamos descobrir. Até o momento que o Senhor me tirou de lá. Eu não tinha descoberto o que era. Assim você tem essa intriga envolvida lá. Ele falou sobre os 3 únicos serviços que eu participei lá, que ficou em minha mente para sempre. Um foi intitulado de idolatria cristã. Outro tinha o título O Super Engano de uma Nova Era Gloriosa, que eu digo que se aplica para a nova era hoje, isto era em 1946. E o outro era o Grande Conselho Geral de Satanás de 1700. E eu devo dizer que estas coisas eu ouvi lá. Me abriram os olhos. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre o Grande Conselho Geral. Ok. No início de 1700, disse o sumo sacerdote, Satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com o objetivo em mente. Foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo. E Lúcifer também previu uma outra era grande que estava a seguir, onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas. E nós entraríamos em uma era única que iria mudar a maneira que todos vivem. Também serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal. E o sacerdote disse que Lúcifer vinha estudando a Bíblia e encontrou em Daniel 12:4, onde somos informados sobre o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ele entendeu que estávamos chegando a esse ponto e que ele esteve com todos os espíritos conselheiros para mudar os seus modos de operação a fim de iludir as pessoas e encontrar uma maneira em que as pessoas iriam se incapacitar de serem membros do reino de Cristo. Ele foi muito sincero sobre isso, sim, e dizendo a você e ao resto do grupo, 60 ou 70 pessoas lá, os planos que Lúcifer tinha revelado a ele. E no momento em que o conselho chegou ao fim, eles tiveram 3 principais políticas que iriam ser seguidas. Primeiro, eles deveriam fazer com que os seres humanos fossem levados a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você vê, até aquele momento, você poderia andar pelas ruas de Paris e você teria sinais que diriam que você tem um adivinho ou uma cartomante de algum tipo. E se você quiser colocar uma maldição sobre alguém, você poderia ir e ver essa outra senhora de idade lá, você sabe, as bruxas antigas. Mas agora isso tinha que mudar. Lúcifer disse,
Nós temos que nos certificar que as pessoas, seres humanos, comecem a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você sabe, Roger, que é interessante porque uma pesquisa recente mostra que mais de 75% das pessoas hoje não acreditam em um demônio real e tangível. Mas há um? Oh, sim. Agora, a próxima coisa, na política de 3 partes que tinham adotado lá, o segundo era encontrar uma maneira de ser capaz de obter o controle total da mente das pessoas e que seria realizado por meio do hipnotismo fora do reino do ocultismo e apresentá-lo como uma nova ciência para o benefício da humanidade. Então, uma parte do que o sumo sacerdote lhe disse era a estratégia de Satanás para tomar o controle das mentes das pessoas. Eles sentiram que, tomando o hipnotismo fora do reino do ocultismo, e introduzindo como uma ciência para o benefício da humanidade, poderiam então usar pessoas de grande renome, educadores, pessoas de capacidade, que iriam fazer grandes coisas, como supostamente as pessoas regredirem no tempo de vidas anteriores que tiveram. E, é claro, depois de terminada a sessão, a pessoa não sabe nada sobre a história antiga e a pessoa que ele ou ela tem falado sobre a execução de certos atos, vamos dizer 3 a 4 mil anos atrás. Mas esta era a sua estratégia. Agora, o que isso faria pela coisa é isto, que iria criar na mente do público em geral, solidamente estabelecidos agora no público em geral, uma confiança inabalável naquele grande engano. Em outras palavras, as pessoas que acreditam nisso, essa pessoa foi hipnotizada, foi regredida no tempo para vidas passadas, e fez isso, fez aquilo, e sem engano, talvez Alexandre o Grande, diremos, ou alguns de seus generais, e as pessoas, depois de terminada a sessão, saem do hipnotismo, e ele ou ela não sabem o que estão falando. Portanto, agora esta seria uma forma de descristianização do mundo ocidental através da avenida do misticismo. Agora chegou o tempo quando Lúcifer decidiu que ele tinha que escolher uma pessoa para começar essa coisa. Franz Mesmer, que foi um médico austríaco, foi escolhido porque ele era o mais capacitado. Mesmer deu origem a uma teoria chamada de magnetismo animal, mais tarde chamado mesmerismo. Mesmer foi conduzido pelo espírito, isto é o que disse o sacerdote, foi conduzido pelos espíritos a crer que certas pessoas têm uma influência magnética dentro de si, que iria fazer com que tenham um grande poder sobre outras pessoas, até mesmo ao ponto de colocá-los em um transe. E naquele tempo, isso foi prontamente aceito pela população em geral, o tempo que viveu Mesmer. Então, as pessoas perceberam, eles disseram que algumas pessoas têm a capacidade de colocar você em um transe dessa forma. Agora, no tempo em que ele morreu, em 1815, muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como meio de anestesia. Mas magnetismo é o mesmo que mesmerismo, está certo? O hipnotismo é mesmerismo, que foi desenvolvido para um alto grau de refinamento. E o sacerdote passou a dizer que o plano de Satanás para enganar a família humana deste modo, diz ele, é a coisa mais intrigante para a sua mente. E ele continuou dizendo como estava para ser trazido. Ele disse que um indivíduo com o nome de Darwin e outro indivíduo com o nome de Thomas Henry Huxley seriam usados pelos espíritos porque, em sua infância, tinham sido hipnotizados por médicos
E eles deduziram que seriam realmente bons súditos para levar as pessoas para essa crença que eles tinham, que Satanás queria trazer para a vida das pessoas. E quais foram esses 3 pontos que nós temos, Roger? As 3 coisas foram, número 1, que Satanás não queria que a família humana pensasse que ele e seus anjos existem. O segundo ponto que você disse tinha a ver com tomar o controle das mentes das pessoas, está certo. O terceiro ponto seria o quê? Era destruir a Bíblia sem queimá-la. E qual foi a estratégia nisso? Isso foi muito interessante. Porque depois do grande conselho geral, foi decidido que Satanás ensinaria Charles Darwin pessoalmente na criação dos princípios de suas teorias da evolução. Ele foi orientado pelo próprio Lúcifer, caído Lúcifer. E naquele tempo foi entendido, Satanás e seus espíritos conselheiros entenderam que se uma pessoa fosse levada a acreditar na teoria da evolução, destruiria em sua vida completamente a semana da criação da Bíblia, a queda do homem e o plano da redenção. Seria acabar com ela. Agora, ele fez uma declaração única. Ele disse que, de acordo com os espíritos, qualquer que ensina a teoria da evolução é considerado para ser um ministro de um grande sistema religioso. Você vê que eles chamam de um sistema religioso a teoria da evolução, porque é um sistema de escolarização das pessoas e levando-os a se desqualificarem de serem membros do reino de Cristo. Ele disse que todo professor dessa teoria é reconhecido pelos espíritos como uma pessoa de grande valor e recebe uma unção muito especial do próprio Satanás, dando grande poder de induzir a cegueira espiritual para convencer e converter. 3 capacidades são dadas aos professores de teoria. Então, isso não é tudo. O sacerdote disse que Satanás considera os professores da teoria da evolução seres tão valiosos para ele que, à vista de todos os habitantes das galáxias, ele atribui um séquito de brilhantes formosos anjos para acompanhar aquele educador por todo o resto de sua vida. E que, aos olhos dos habitantes das galáxias, é a maior honra que ele pode conferir a seus trabalhadores entre os homens sobre a humanidade, até que a controvérsia termine. Isso foi bastante esclarecedor. O sumo sacerdote estava falando apenas como um pregador falaria, com medo? Ou estava entusiasmado que ele tinha... Ele parecia como se ele estivesse excitado sobre tudo aquilo. Oh, sim, ele acreditava nisto, 100%, não há dúvida sobre isso. Por que ele iria estar tão excitado sobre os espíritos tentando enganar os seres humanos? Porque, obviamente, fora deste concílio de 1700, a sessão era uma parte principal da estratégia. Por quê? Bem, ele diz que o engano é como a política. Você acredita em um candidato, a outra pessoa acredita no outro candidato, e eles estão lutando para obter a posição. É apenas uma questão de quem vai ser o mais inteligente. E com Lúcifer, o querubim caído, ele é muito inteligente, ele vai vencer, e Cristo irá renunciar, você sabe, aos direitos para o planeta. Ele, Satanás, vai ressuscitar o seu povo, estabelecer o seu reino que vai durar para sempre e sempre. Deus não vai destruí-lo, porque seria contra a natureza do Criador, para destruir Lúcifer no fogo. E além disso, ele disse que agora os espíritos demoníacos têm a capacidade agora para sobreviver ao fogo. Ele disse que se você não acredita, vá para a Índia ou algum dos países onde eles têm caminhantes do fogo. É feito pelo poder dos espíritos demoníacos. As pessoas são energizadas pelos espíritos para que elas possam andar sobre as brasas sem se queimar. E isso é o que o sacerdote disse. E ele disse, se eles querem usar fogo, eles podem usá-lo. Não vai queimar ninguém. Então essa é a maneira que eles acreditam. Então esse sumo sacerdote estava sempre falando em seu grupo com um fervor evangelístico? Ah, sim, porque este sumo sacerdote imaginava que ele iria ser um dos maiores neste grande reino. Agora, um outro grupo que estava lá naquela noite, 60 ou 70 pessoas eu acho que você mencionou antes,
Quantos destes eram pessoas que eram membros comprometidos e quantos deles eram novos iniciados? Nós éramos apenas nós dois, eu e meu amigo. Quantos anos você tinha nesse tempo, Roger? Eu tinha cerca de 20 anos. Você guarda algum sentimento sobre todo o fato de ter sido escolhido? Sim, de uma certa maneira. Então eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu vou ter que pagar o preço? O custo. Os meus pais me tinham trazido desse jeito. Se você se envolver com o mal, você vai colher aquilo que semeia. Então, se você quer estar direito na vida e se você se associar com os malfeitores, eles provavelmente aterrarão você na prisão ou em qualquer outro lugar que você não gostaria de estar. Portanto, há sempre um preço a ser pago. Então, você tinha uma pequena lembrança instilada por sua mãe e pai há muito tempo atrás, que o impediu de fazer um compromisso total. Agora, uma das coisas que realmente me assombrou e me deixou chocado e me fez adoecer do coração foi quando o sacerdote falou sobre a idolatria cristã. O que é a idolatria cristã que o sacerdote mencionou nestas palavras? Conte o que ele disse, Roger. Ele disse que a idolatria cristã é a mais grandiosa ou grande engano que já foi trazido sobre a família humana, sobre a humanidade. Ele disse e vangloriou-se que os espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs através da avenida da necromancia, usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos à idolatria, sem que sejam conscientes disso. Agora, o que é necromancia? Descreva isso e defina a necromancia para mim. Crença de que o ato de crer na necromancia é você invocar os espíritos dos mortos. Diz que você pode falar com alguém que está morto, a sessão que você foi inicialmente, assim é a prática de necromancia. Agora, o sacerdote diz que o super-engano é trazido apenas de uma maneira, através da crença enganosa de que o homem tem uma alma imortal que vive após a morte. E ele disse que isso constitui idolatria através da necromancia. Assim, ele diz que há centenas de milhões de cristãos que estão praticando a idolatria, enquanto eles pensam que estão glorificando a Deus. Vê? Porque eles acreditam que a alma é imortal? Eles não podem estar falando com o suposto espírito do morto? Ao contrário da crença popular, a necromancia não consiste de invocar os espíritos dos mortos. A razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal. Então, com quem eles estão falando? Ele disse, os amigáveis espíritos demoníacos têm sempre encontrado ao longo dos séculos grande deleite em representar aparições de entes queridos e parentes e pessoas de grande renome. São amigáveis espíritos demoníacos? Há mais de um tipo de espíritos demoníacos. Existem 3 principais divisões, e em seguida há divisões dentro dessas divisões. Você tem os amigáveis espíritos demoníacos, que parecem ter a fineza e o refinamento, e eles não estão chateados sobre o que aconteceu quando eles foram expulsos do céu. Então você tem os guerreiros. Eles gostam de trazer a miséria e destruição na vida das pessoas. Então você tem os opressores, e os opressores são os reais espíritos maus, que odeiam a Deus, o Criador, com todas as suas forças. Então, ele passou a explicar agora. Necromancia é, na realidade, uma crença religiosa. As pessoas acreditam que os mortos tenham entrado em um plano superior de existência do que eles tinham quando estavam vivos. Também que eles estão em uma posição e que têm a capacidade de ajudar os que vivem aqui na Terra. Vê? Então, ele disse... Isto é onde as coisas ficam realmente interessantes. Ele disse que, de acordo com o grande mestre, uma pessoa não tem que supostamente invocar os espíritos dos mortos para receber ajuda, para estar envolvido com necromancia. Tudo o que ela tem que fazer é acreditar na vida após a morte, porque, segundo ele, a necromancia é a crença que o homem tem uma alma imortal. Então, qualquer um que acredita que o homem tem uma alma imortal está envolvido em necromancia. É tão simples. Essa é a maneira como ele explicou. Então, como isso constitui idolatria? Pelas pessoas que acreditam que elas estão
ou conversando com os santos, os espíritos dos mortos, os santos mortos, ou um parente morto, ou uma pessoa morta de algum jeito. Você toma, por exemplo, Loretta Lynn. Ela diz na televisão nacional, e eu tenho a data que eu mesmo ouvi, disse que ela foi bem-sucedida em sua carreira de cantora por um querido amigo dela que tinha a mesma idade que ela tinha e que morreu quando ela tinha 18 anos de idade. E Loretta estava tentando entrar no mundo da música, você sabe, mas ela disse, eu não tive sucesso afinal. Até que uma noite ela estava sentada na cama lendo um livro e ela disse, quem caminha para a direita através da parede, aquela é minha amiga, o espírito da minha amiga. E ela disse, Loretta, eu vou fazer de você uma pessoa muito famosa, cantando música country. E eu estarei com você o tempo todo, confie em mim. E ela teve uma vez um grande concerto e ela estava descendo com um resfriado e ela pensou que sua voz iria sofrer com isso. Ela conversou com o espírito e ela achava que ela iria ser ajudada. Ela saiu do palco e ela começou a cantar e no momento em que ela precisava de poder, o poder não veio. E o seu espírito amigo bateu em seu ombro e começou a cantar por ela. E ela disse, a voz dela me atravessou. O poder. E você viu isso na televisão, no documentário? Sim. Isso foi, eu acredito, em 1976, quando isso aconteceu. Agora, o sacerdote explicou que quando as pessoas acreditam nesse negócio, eles estão realmente abrindo-se para ser completamente enganados pelos espíritos demoníacos. Porque dá aos espíritos demoníacos uma oportunidade para personificar os mortos e para as pessoas acreditarem em suas mentiras. E o sacerdote diz que, antes de tudo, traz ao grande mestre o respeito e a reverência que é devida ao seu grande nome e faz todos os outros espíritos excessivamente felizes, porque eles são os que têm trabalhado para levar as pessoas a acreditarem nesta vida após a morte.